abram as vossas Bíblias em livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 1 e seguintes. Eu trarei hoje uma breve palavra para os nossos corações. Hoje tivemos aqui também um culto abençoado de missões aqui inicialmente, através do louvor para Deus. Deus falou aos nossos corações. Eu creio que Deus se agrada daqueles que se entregam a Deus através da adoração, através do louvor para o Senhor. Quem abriu, diga amém. Livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 1 e seguintes. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada, seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-los-á à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as suas coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos dos seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro. Irás à Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. Até aqui, meus queridos irmãos, a leitura foi um pouco extensa. Meus queridos, hoje nós vamos trazer uma palavra em Jeremias capítulo 20, versículo 1, onde a palavra nos fala sobre o profeta Jeremias. Um homem que foi chamado por Deus desde o ventre de sua mãe. Um homem que foi chamado por Deus para pregar a palavra do Senhor. Este homem que se achava como que uma criança, mas que o próprio Deus ele vai chamá-lo para proclamar a palavra do Senhor. Jeremias, filho de Ilquias. Jeremias que cresceu na aldeia sacerdotal de Anatote. Jeremias que foi um homem dedicado a Deus. Um homem que pregava não só para o reino de Judá, um homem que também pregava para as nações circunvizinhas, nas 9 nações que ele pregava. Era um homem dedicado a Deus. Era um homem que pregava a verdade. Era um homem que pregava contra tudo, contra todos. Era um homem, por tanto, entre querer pregar e entregar a palavra do Senhor, ele tantas vezes era caluniado. Tantas vezes ele era indesejado, porque ele desejava pregar somente a verdade. Ainda é assim nos dias de hoje, irmãos. Muitos são aqueles que são chamados por Deus para pregar a palavra do Senhor,
para pregar a verdade, para pregar aquilo que o Senhor Ele comissiona, aquilo que o Senhor Ele deseja que seja entregue para o seu povo. E por causa disso, esses mesmos pregadores, muitas vezes, eles são indesejados. Deus escolheu Jeremias, Deus o comissionou, Deus, Ele chama agora Jeremias em um tempo desafiador, em um tempo em que era um tempo de esfriamento espiritual. Ouçam com atenção, irmãos. Foi um tempo que Jeremias foi chamado, foi um tempo onde houve um esfriamento coletivo, houve um esfriamento nacional, um esfriamento a nível nacional, irmãos, onde muitos, a maioria escolhidos pelo próprio Deus, conheciam a palavra, conheciam em pleno as Escrituras, mas que acabaram por se esfriar espiritualmente. Sempre trazemos palavras aqui neste altar, onde nós chamamos e advertimos o povo de Deus para aquilo que acontecia ao tempo de determinados profetas, ou ao tempo de determinados homens de Deus, que eram chamados para pregar a palavra do Senhor. Meus queridos, Jeremias, ele pregava em um tempo em que homens e mulheres jovens, eles já não queriam saber da palavra do Senhor, eles já não queriam ser orientados espiritualmente, eles já não queriam se entregar a Deus, eles já não queriam adorar a Deus. Muitos começaram a adorar a outros deuses, muitos começaram a adorar a deuses de pedra, a deuses de madeira, adorar a lua, a começar a ser idólatras. Adoravam a todos os deuses, menos ao Senhor. Mas é em tempos de esfriamento espiritual, é em tempos onde a dificuldade ela é visível aos nossos olhos físicos e principalmente aos nossos olhos espirituais, que Deus vai levantar valentes, vai levantar homens e mulheres para pregar o Evangelho, para pregar a palavra do Senhor, tal qual Jeremias, ele foi levantado. Jeremias, quando ele pregava para uma multidão, mas a multidão ela não queria saber da palavra. No entanto, o Senhor falava para ele: Jeremias, continua a pregar a minha palavra, continua a pregar a minha palavra para um povo que, mesmo não te querendo ouvir, tu tens de pregar a palavra, tu tens de entregar aquilo ao qual eu te falo, aquilo ao qual eu te comissiono. Deus chamou Jeremias, conforme eu falei, a um tempo de esfriamento espiritual, irmãos. Muitos estão a ser chamados em um tempo como o tempo de Jeremias, onde muitos não desejam mais ouvir a verdade, conforme foi pregado e é ministrado tantas vezes, onde muitos não desejam mais ser aconselhados, onde muitos não desejam mais ler a verdadeira palavra, conforme também foi falado aqui pela manhã, onde muitos não desejam mais orar, onde muitos não desejam mais buscar, onde muitos não desejam mais se entregar ao Senhor, irmãos, onde muitos preferem ficar nas suas casas, em vez de vir para a casa do Senhor para adorar a Deus. Meus queridos, vivemos hoje, nos dias de hoje, em tempos em que parece que vivemos no tempo de Jeremias, em que muitos só pensam nos seus trabalhos, em que muitos só pensam em estocar as suas casas,
em que muitos só pensam em ajuntar os tesouros da terra, se esquecendo que o verdadeiro tesouro, ele não se encontra aqui na terra, irmãos. Ouçam aquilo que eu vos estou a dizer. Os verdadeiros tesouros, eles não se encontram na terra, eles se encontram no céu. Mas para isso é preciso continuarmos a adorar ao Senhor. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, a palavra nos fala, próprio Deus, ele falou: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O próprio Deus, ele vai dizer: olha, o meu povo, ele fez duas maldades. Não estamos a falar de um povo qualquer, nós estamos a falar de um povo que não conhecia a Deus. Estamos a falar num povo eleito, num povo escolhido, num povo que Deus amava, num povo que Deus desejava como adorador. E Deus, o próprio Deus, vai dizer: olha, duas maldades a mim me deixaram, a mim me fizeram, deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Deixaram de querer ouvir a própria palavra, de ser abençoados pela própria palavra viva, que era o próprio Deus, e cavaram cisternas em que as águas eram paradas, em que as águas eram doentes, em que as águas só traziam mordidão, em que as águas só traziam morte. Irmãos, estamos em um tempo que, se não tivermos cuidado, nós deixamos de ouvir a verdadeira palavra de Deus para abrir cisternas onde a água ela é parada, onde a água não tem nada de vida para as nossas vidas, onde a água ela não transporta vida para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa própria saúde, em que a água ela transporta, sim. Se nós deixarmos de ouvir a palavra do Senhor, ela vai transportar doença, ela vai transportar morte, ela vai transportar desespero. Irmãos, que nós passemos a adorar a Deus, que nós passemos a nos entregar ao Senhor, porque tal qual como no tempo de Jeremias, estamos a viver em um tempo difícil, em um tempo em que a oferta do mundo ela é muita para nos tirar o nosso foco, que é Deus, em que a oferta do mundo, neste tempo em que vivemos em um tempo de festividade do Natal, em que nos retira o nosso foco para adorar a Deus. Mas que nós, irmãos, temos que saber que estamos em um tempo difícil, mas que na presença do Senhor nós temos de continuar a adorá-lo, temos que continuar a nos entregar, continuar a buscar, a querer beber da água viva. Irmãos, temos que saber que a vida ela tem ciclos, e que nesses ciclos às vezes há mornidões espirituais coletivas, como acontece lá fora, irmão. Abandonaram o Senhor, buscaram vida e prazer no mundo. Meu querido evangelista Jackson, muitos estão a abandonar a Deus, irmão. Muitos estão a abandoná-los por coisas poucas, por coisas banais, por pequenos presentes, por um simples jantar, por um simples almoço, por um simples ida a um shopping ou a uma feira. Estão a abandonar a Deus por um simples presentes, irmãos. Estão a deixar de adorar ao Senhor por uma novela que passa na televisão, por uma série de televisão. Muitos estão a deixar a Deus. Buscaram naquele tempo de Jeremias vida e prazer no mundo. Muitos estão a buscar
vida e prazer, onde vai perecer com certeza. Meus queridos, temos que começar, irmãos, a entender que a verdadeira vida, ela está na palavra, que a verdadeira vida, ela está com o Senhor, que a verdadeira vida, ela se encontra na casa de Deus e aos pés do Senhor Jesus. Nós temos que entender, irmãos, que a vida, ela não se encontra nas coisas banais, mas ela se encontra na própria casa de Deus, através da palavra de Deus. Jeremias, ele foi escolhido, irmãos, para uma grande obra. Você tem que entender de uma vez por todas que você também foi escolhido para uma grande obra. Você foi escolhido não para uma obra qualquer. Você foi escolhido não para fazer uma obra qualquer, irmãos. Você foi escolhido para fazer a obra do Senhor. Você foi escolhido para adorar a Deus. Você foi escolhido e comissionado para fazer o ID do Senhor, para entregar a sua vida em prol de Deus, para que a sua vida ela esteja à disposição de Deus. Você foi escolhido, irmãos, para fazer a obra do Senhor. Jeremias, ele era um pregador da palavra do Senhor. Jeremias, ele entregava a palavra, mesmo sabendo que ia contra toda a cidade, se necessário. Jeremias, ele entregava a palavra, mesmo sabendo que ia contra toda a nação. E Jeremias agora vai entregar a palavra a Judá, a todo Judá e a toda a nação. E vai dizer que se não começassem a obedecer ao Senhor, se não obedecessem aos mandamentos de Deus, se não obedecessem à palavra do Senhor, se não se consertassem, se não se colocassem aos pés de Jesus, aos pés de Deus, Jeremias vai dizer que eles iriam ser todos levados para o cativeiro, iriam ser todos levados para a escravatura. Pense, irmãos, um homem a lutar contra toda uma corrente, a lutar contra todo um povo que estava com um pensamento cauterizado no mundo. O pensamento de Judá estava cauterizado no mundo, só pensava nas coisas do mundo. No entanto, Jeremias, ele era obediente, ele obedecia a Deus, e ele pregava a palavra do Senhor, irmãos. Ele pregava a palavra com tanta ousadia, ele pregava a palavra com tanto amor, que ele vai ser colocado em um tronco por uma noite, irmãos. Ele vai ser colocado no tronco e açoitado pela palavra, açoitado por pregar a palavra do Senhor, açoitado por amar a Deus, por amar o reino de Deus, por amar a igreja de Cristo, por amar aqueles que já tinham, muitos deles, não desejado a palavra do Senhor, irmãos. Jeremias ele vai ser exposto, Jeremias ele vai ser humilhado, Jeremias ele vai ser indesejado, irmão. Quantos que pregam a palavra do Senhor, quantos que pregam a verdade, quantos que pregam e são como que colocados em um tronco, são como que açoitados, porque estão a pregar a verdade, estão a pregar a verdadeira palavra do Senhor, irmãos. Nós estamos a viver em um tempo, conforme eu já disse, irmãos,
em que a palavra de Deus, ela está a ser rejeitada por muitos, em que a palavra de Deus, por muitos, ela já não é desejada, por causa da sociedade, por causa de pressões, por causa de muitos que não desejam ouvir a palavra do Senhor. Mas nós, irmãos, que estamos aqui nesta noite, nós somos chamados para permanecer firmes na presença de Deus. Você foi chamado para permanecer firme na presença do Senhor. Permaneça firme na presença de Deus. Permaneça firme na presença do Senhor. Permaneça firme na palavra do Senhor. Meus queridos, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das adversidades, Deus nos prepara para as grandes vitórias, irmão. É nas adversidades, muitas vezes nas lutas, é muitas vezes quando você está a ser perseguido, quando Deus Ele te está a preparar para as grandes vitórias, irmão. Deus Ele te prepara, não é quando você está com tudo na sua mesa, com tudo dentro da sua casa, quando você tem todo o seu conforto. A maior parte das vezes, irmãos, nós somos preparados quando somos perseguidos, quando somos humilhados, tal qual Jeremias, ele estava a ser ali humilhado, açoitado, um homem que desejava o reino de Deus, um homem que entregava a sua vida para Deus, que entregou a sua vida para Deus. Quando ele entregou a sua vida para Deus, quando ele se doou na sua totalidade, foi quando ele foi preso, quando ele foi humilhado, quando ele foi castigado, humilhado, irmãos, à frente de toda a comunidade, humilhado à frente de toda a cidade, ali naquele lugar, e açoitado, meus irmãos. Mas era ali, quando ele estava a ser açoitado, era ali, minha querida irmã Daisy, quando ele estava a ser humilhado, castigado pelo povo, que Deus o estava a exaltar, que Deus o estava a preparar para uma grande obra. Era ali que, quando ele estava ali a falar a verdade para o povo, e que muitos não estavam a querer entender, que muitos estavam a fechar os seus ouvidos, que Deus estava a preparar uma grande vitória para Jeremias, irmãos, porque Jeremias era um homem de Deus. Jeremias é conhecido pelo profeta das lágrimas. Sabem por quê? Porque muitas das vezes o próprio Jeremias não entendia o chamado de Deus na sua vida. Jeremias, ele tinha um chamado tão poderoso, que quando Deus ele mandava enviar as mensagens para todo o povo, eram mensagens severas, eram mensagens duras, eram mensagens que, se nós começarmos a ler o livro de Jeremias, assustadoras. Como o homem tinha tanta coragem para pregar a verdade, sabendo que ninguém queria ouvir as mensagens dele. Como ele pregava, irmãos, como ele pregava nas cidades, ele entregava a palavra nas cidades, sabendo que ninguém queria saber daquela palavra para nada, sabendo que muitos colocavam as mãos nos seus ouvidos para não ouvir a palavra, irmão, sabendo que ele ia ser colocado em cisternas, que ele ia ser colocado no tronco, sabendo que ele ia ser, o seu corpo ia ser machucado. Mesmo assim, sabe o que acontecia com Jeremias? Jeremias chorava pela igreja de Cristo. Jeremias chorava pelo povo. É conhecido pelo profeta das lágrimas. Muitas vezes a ministrar e a chorar, porque sabia que quando estava a ministrar a palavra, pastor Romeu, muitos não queriam entender, muitos não se queriam arrepender, muitos não se queriam voltar novamente para Deus. É triste, irmãos, quando você está a pregar, quando você está a louvar a Deus, você está a entregar-se ao Senhor, e você olha para a face, para o semblante de muitos, que
seu pensamento não está na casa de Deus, o seu pensamento está lá fora. O seu pensamento está longe, o seu pensamento está nas preocupações do mundo. Eu venho te dizer nesta noite: para de te preocupar com a tua vida, para de te preocupar com o amanhã, para de te preocupar com aquilo, com a tua casa, com o que vais colocar na mesa, porque quem vai colocar na mesa é Deus, quem te vai dar uma casa é Deus, quem vai te dar a vitória é Deus. Quem vai tratar do teu futuro é Deus. Oh, Espírito Santo. A tua resistência diante das adversidades inspira quem te observa. Jeremias, ele inspirou nas gerações subsequentes, ele inspirou multidões, irmão. Jeremias é um dos profetas mais pregados. É porque ele inspirou a muitos. Porque muitos olham para as mensagens de Jeremias e veem tanto choro, tanta lágrima, veem tanto desespero nas próprias mensagens. Quando ele tentava ministrar uma palavra por ordem de Deus, e ele ministrava e via que o resultado era quase nulo, para não dizer que foi nulo, porque todo o povo, ele foi para o cativeiro, mesmo depois dele pregar muitas mensagens, mesmo depois dele entregar mensagens para que o povo, ele se viesse a arrepender o mais rapidamente possível, irmão. Irmãos, eu creio em algo que às vezes parece assustador. Estamos a viver em um tempo em que os servos de Deus, eles têm que ter cuidado. A oferta do mundo, ela é gigante, ela é grande, e nós temos que ter cuidado para não cair em desgraça. O teu inimigo vai ter que reconhecer o Deus que está sobre a tua vida. Aqueles homens, aquele sacerdote que colocou Jeremias no tronco, ele vai ter que o soltar ali. Um dia depois ele vai soltá-lo, porque aquele homem acabou por ver o Deus de Jeremias. Você pode estar a passar em dificuldades, você pode estar a passar em tribulações, você pode estar a passar, quem sabe, em prisões da sua vida, onde você tem algum tipo de problema que parece que não consegue resolver, que não consegue dar conta. Mas saiba de uma coisa: você por si mesmo não vai mesmo conseguir resolver esse problema. Você vai ter que colocar esse problema aos pés de Jesus. Você só vai conseguir resolver esse problema se for colocado não aos pés de homem ou de mulher, for colocado aos pés de Jesus. O próprio Jeremias, com certeza, quando estava ali no tronco, ele começou com certeza a chorar, começou a se lamentar, começou, quem sabe, a pensar em desistir, a pensar em parar. Como é que eu estou aqui a pregar a palavra de Deus e ninguém quer saber? Como é que eu estou aqui a pregar a palavra do Senhor e mesmo assim eu sou açoitado? Mesmo assim os olhos daqueles homens ou daquelas mulheres, eles não viram, eles não conseguem enxergar a palavra que sai da minha boca. Mas saiba de uma coisa, tal qual aconteceu com Jeremias, que o profeta vai ter que libertar o próprio Jeremias. O teu inimigo vai ter que ver que Deus, ele está sobre a tua vida. O teu inimigo, ele vai ter que ver que Deus, ele está na tua casa, no teu ministério. O teu inimigo, ele vai ter que devolver a tua liberdade, vai ter que devolver tudo aquilo que era teu, porque é Deus, irmãos. É Deus, é quem manda devolver a liberdade. Foi Deus quem mandou devolver a liberdade a Jeremias.
É Deus quem faz, irmãos, em nossas vidas. Mesmo sob pressão. Uma coisa interessante, irmãos. Jeremias não alterou a palavra de Deus. Pregue sempre a palavra. Pregue sempre a verdade. Nunca altere a palavra em função daquilo que você acha que o irmão gostaria de ouvir. Isso era o que acontecia no tempo de Jeremias. Era o que acontecia no tempo de Jesus com os fariseus, que pregavam aquilo que o povo queria ouvir. Quando nós deixarmos de pregar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração e começarmos a pregar aquilo que A ou B deseja ouvir, nós passamos a pregar heresias. Passamos a pregar palavras mortas. Nós temos que pregar vida, conforme foi ministrado aqui esta manhã. Nós temos que ministrar palavra. Nós temos que ministrar verdade. Nós temos que ministrar a palavra que Deus colocar no nosso coração. Mesmo que a grande maioria não goste. Mesmo que a grande maioria não queira ouvir. Mesmo que a grande maioria não sorria, nós temos que continuar a pregar a palavra do Senhor. Jeremias sabia que todos o repudiavam. Jeremias sabia que era vigiado por inimigos. E diz a palavra do Senhor: era vigiado por inimigos e traído por conhecidos. Todos se desejavam vingar de Jeremias sem causa. Sabem porquê? Desejavam se vingar de Jeremias porque Jeremias só pregava a palavra do Senhor, porque Jeremias amava a igreja do Senhor. E como ele amava a igreja de Deus, todos se queriam vingar de Jeremias sem causa. Todos queriam, os inimigos iam contra Jeremias. Os do seu próprio reduto iam contra Jeremias, porque ele continuava a pregar a palavra do Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza: Jeremias foi comissionado para pregar a palavra de Deus para vencer. Quando ele pregava a palavra de Deus, ele estava a ser um homem vencedor, porque ele pregava a verdade. Meus queridos, Deus, conforme todos vocês sabem, vai proteger Jeremias com poder. Jeremias, apesar de ser magoado, apesar de ser maltratado, apesar dele fazer o ID pregando o Evangelho, a palavra de Deus, Jeremias, ele era protegido com o poder de Deus. Ele era protegido pela própria palavra do Senhor. Ele era protegido pelo próprio Deus, o Deus vivo, irmão. Eu agradecia que a igreja se colocasse de pé, em nome de Jesus. Uma coisa eu tenho certeza, irmão: aquele povo, por não ouvir a palavra do Senhor, e às vezes não entendemos aquilo que o Senhor quer falar ou não queremos entender, todo aquele povo foi levado para o cativeiro. Ouçam o que eu gosto de dizer: todo o povo foi levado para o cativeiro. Meia dúzia de homens, de jovens ou mulheres se salvaram. Mas foram 70 anos de cativeiro. 70 anos por causa do desrespeito que um povo teve para com Deus. 70 anos de angústia. 70 anos de sofrimento. Mas algo também Deus faz sempre. Deus sempre dá
esperança. Sempre Deus, mesmo 70 anos depois, evangelista Jackson, Deus vai resgatar o seu povo, porque quando Ele tem promessa sobre um povo, Deus vai resgatá-lo. Deus vai novamente purificá-lo. Deus vai trazê-lo novamente para adorá-lo. Deus vai trazê-lo novamente para engrandecê-lo, para engrandecer o próprio Deus. Não queira ser um homem, uma mulher que não adora a Deus. Não queira ser um homem, uma mulher que não dignifica ou que não ama o Senhor. Não queira ser repreendido por Deus. Não queira deixar Deus. Queira sim sempre adorar ao Senhor. Queira sim sempre se entregar a Deus. Queira sim sempre amar a palavra do Senhor, irmãos. Queira sempre adorá-lo, conforme os que estão aqui fazem, adorando ao Senhor, se entregando ao Senhor, sabendo que a honra, a glória, toda a honra, toda a glória, sempre será para o nosso Deus. Meus queridos, vamos estar a orar neste momento.